Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de João, capítulo 6. Verses 1 through 14. Nós vamos ler dos versos 1 a 14. João 6, versos 1 a 14. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. This is the story of the feeding of the 5,000. Esta é a história dos 5.000 que foram alimentados. Andrew comes to the Lord André veio a Jesus Cristo because they had found a little child porque eles haviam encontrado uma pequena criança, um with rapaz, just a very small lunch. que tinha consigo apenas um tipo de lanche. And Andrew asked this question E André fez a seguinte pergunta, in verse number 9. no versículo 9. What are they among so Mas que é many? isto para tantos? Another way of asking that would be, what difference can it make? Em outras palavras, André perguntou: que diferença vai fazer? I want to preach on this subject today. Então eu quero falar sobre este assunto nesta manhã. Let's pray. Vamos orar? Our Father, we love you. Nosso Pai, nós o amamos. Thank you for loving us. Obrigado por nos amar. Speak to our hearts. Fale aos nossos corações. Challenge us from your word. Venha nos desafiar com a tua palavra. And if anybody's in this service E lost, se há alguém neste culto perdido, may today be the day of que salvation. hoje possa ser o dia da sua salvação. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. This miracle of the feeding of the 5,000 Este milagre da multiplicação dos pães para 5.000. is the only miracle Jesus did Este é o único milagre que Jesus realizou, that's recorded in all 4 que Gospels. foi registrado nos 4 It's evangelhos. recorded in Matthew 14, Foi registrado em Mateus 14, Mark chapter 6, foi registrado em Marcos 16, Luke chapter 9, em Lucas capítulo and 9 here in John e agora chapter em João 6. capítulo 6. Jesus and his disciples have just heard of the death of John the Baptist, Jesus e os discípulos tinham acabado de ouvir sobre a morte de João o Batista. and they're going over the sea to get some much needed rest. E eles estavam viajando para poder conseguir algum tipo de descanso. But when the Lord stepped off the boat, Mas assim que Jesus saiu do barco, thousands of people had gathered. milhares de pessoas já haviam se reunido. The Lord was tired
Jesus estava cansado, But I'm glad to tell you today mas eu me sinto feliz em dizer-lhe nesta manhã, that even though in his flesh he was tired, apesar que Jesus estava cansado na sua carne, he spent time with these people. ele fez questão de passar tempo com essas pessoas, He loved these people, porque ele amava essas pessoas, and he healed many of them. e ele curou muitas daquelas pessoas. And after he had spent some time with them, E depois de passar tempo com aquelas pessoas, he asked Philip a question. ele fez uma pergunta para Filipe, In verse number 5, no versículo 5. he said, "Where are we going to buy enough food for Ele these people?" perguntou: onde compraremos pão para estes comerem? But yet the Bible says E a Bíblia diz that the Lord knew what he was going to que do. Jesus sabia o que ele iria fazer, He was just testing his mas ele disciples. estava testando os seus And discípulos. Philip answered the Lord's Filipe question respondeu a pergunta, by saying, if you took 200 days' wages dizendo que mesmo 200 dinheiros and tried to buy food de pão, for this amount of people, mas para tantas pessoas it would not buy enough that all should get a little taste. não seriam suficiente nem para que as pessoas tivessem uma pequena amostra de pão. Then Andrew comes up Então André apareceu and tells the Lord, we found a e child disse para Jesus que eles encontraram um rapaz that has 5 barley loaves que tinha 5 pães de cevada and 2 small e fish. 2 peixinhos. But in a crowd this big, Mas também para tantas with pessoas, thousands of people, milhares de pessoas, what difference can que it make? diferença esse lanche faria? I want to take this question E eu quero então, através desta and pergunta, I want to look into this text eu quero olhar neste texto and find God's answer to that e question. quero mostrar a resposta de Deus para esta pergunta. And every person here E cada pessoa aqui is pictured in this text. está sendo simbolizada neste texto. You're either part of the crowd Ou você faz parte daquela multidão, or you're the child. ou você é aquela criança, aquele rapaz. Number 1, Em primeiro lugar, we see the large crowd. nós vemos uma multidão imensa. In verse number 2, No versículo 2, the Bible says it was a great multitude. a Bíblia diz que se tratava de uma grande multidão. And I remind you E eu quero lembrá-lo, that this is the only miracle recorded in all 4 Gospels. este é o único milagre de Jesus registrado nos 4 Well, evangelhos. in the account in Matthew, Quando Mateus, por the exemplo, Bible says there were 5,000 men a Bíblia diz que havia 5.000 homens, beside women and children. além de mulheres e crianças. This tells us there were women Isso quer dizer que havia mulheres, and there were children. havia crianças. If there's just 5,000 men, Se havia 5.000 homens, that's a large crowd. já é uma multidão grande. But when you add women and Mas se children, você acrescenta mais as mulheres e as crianças, it gets a lot bigger. muito maior. Now I want to give you 3 things about this E eu crowd. vou lhe dar 3 ensinamentos sobre esta multidão. First of all, Primeiro de todos, they wanted something. essas pessoas queriam alguma coisa. They desired something. Elas tinham desejo de achar algo. This is found in verse number 2. Veja o versículo 2. The Bible says they were following the A Lord Bíblia diz que eles estavam seguindo a Cristo, because they saw his miracles. porque viram os seus sinais. They knew something was different about Eles him, sabiam que havia alguma coisa de diferente em Jesus. and they wanted to learn more. E eles queriam aprender mais. Secondly, Em segundo lugar, they needed something. eles precisavam de algo. We see this in verse number 2. Nós vimos também no verso Well, 2. the Bible says he healed them that were diseased. A Bíblia diz que Jesus curava aqueles que estavam enfermos. That word disease E a palavra enfermo means sick or feeble. significa fraco. So they wanted something. Eles queriam alguma coisa. They needed something. Eles precisavam de alguma And coisa. they were hungry. E eles estavam famintos. They had a void in their life Eles tinham um vazio, um vácuo em suas vidas, that needed to be filled. que precisava ser preenchido. Now this large crowd Esta multidão is a picture é um símbolo of the large crowd without Christ. da multidão que existe hoje em dia sem Jesus Cristo. There are people in this place. Há pessoas talvez aqui neste lugar. There are people in your country. Há pessoas neste país. There's people in my Há country pessoas no meu país. and around the world. E ao redor deste mundo They have a desire. que tem um desejo. There's something they want. Eles precisam de algo. They may not know who it E eles não is, sabem o que é. but we know it's Mas nós Jesus. sabemos que é Jesus Cristo. They need something. Eles precisam de alguma coisa. They need to be saved. Eles precisam ser salvos. They are sick with Eles sin. estão
doentes com o pecado. and they are hungry. E eles estão famintos. There's a void in them Há um buraco dentro deles that only que Jesus só can fill. Jesus Cristo This is the large crowd. pode preencher. Esta é a multidão. Maybe that's you. Talvez você faça parte dela. Maybe you've come to this service. Talvez você tenha vindo a este culto And inside there's a e void. dentro de você há um vazio You feel empty. e você se sente vazio And maybe you've been trying to fill it with many e things. você está tentando preencher este vazio com muitas But coisas, nothing works. mas nada dá resultado. There's a reason for E that. há uma razão para isso, Because that void can only be filled porque este vazio só pode ser preenchido by the Lord Jesus pelo Christ. Senhor Jesus Cristo. You must accept Him as Você Savior. precisa recebê-lo como Salvador. Then number two, Em segundo lugar, if you're saved, se você já é salvo, this is you. este aqui é você. It's the little child. Você simboliza aquela criança, aquele rapaz. We see this in verses 8 and 9. Nós vemos isso nos versos 8 e 9. Now keep in mind what Philip had said. Vamos prestar atenção no que Filipe disse. Philip said 200 days' wages Filipe havia dito, olha, 200 dinheiros would not buy enough food for all to get a little não taste. seriam suficientes. And remember the large crowd, Lembre-se daquela grande multidão, 5,000 men, pelo menos 5.000 homens, beside women and além children. de mulheres e crianças. I want to give you two things about the child. E agora eu quero lhe dar dois ensinamentos sobre aquele rapaz. Number one, Primeiro, he did not have much to give. ele não tinha muito para oferecer. The Bible said he had 5 barley A Bíblia loaves diz que ele só tinha 5 pãezinhos de cevada and 2 small e fish. 2 peixes. I want to separate these E two eu quero separar o pão do peixe and show you just how little he e had. mostrar o quão pouco ele tinha. First of all, the 5 barley loaves. Primeiramente, os 5 pães. These barley loaves, Esses pães, back in this day, nos dias de Cristo, were about the size of a good-sized cracker. eram do tamanho de uma bolacha. It wasn't something big, Não se tratava de um pão grande, just something small. mas um pãozinho pequeno. Because I remind you, it's this boy's lunch. Porque você precisa se lembrar que era apenas o lanche do rapaz. And it's interesting E é interessante that the Bible says he had barley loaves. que a Bíblia diz que eram pães de cevada. That's very important. Isso é importante, Because in Revelation 6:6, porque em Apocalipse 6, verso 6, we learn that barley only bore 1/3 nós of the value of wheat. aprendemos que a cevada é apenas 1/3 do valor do trigo. In other words, barley was considered poor man's Isso bread. quer dizer que o pão de cevada era comida de pobre, It was common bread. era um pão comum, It was ordinary bread. era um pão ordinário. And the Bible says he had 2 small fish. E a Bíblia diz que ele também tinha 2 peixes. And I remind you that this is not large fish. E eu quero também que você saiba que não se tratavam de peixes grandes, But according to my study, mas de acordo com os meus it was estudos, very small fish. eram peixes pequenos, About the size of a sardine. provavelmente do tamanho de uma sardinha. Just eaten with the bread just to give it flavor. Aquela sardinha, aquele peixe era comido com pão apenas para acrescentar algum tipo de sabor. Now I want you to hold your place here in John chapter 6. Agora, segure aqui João capítulo 6. But I want you to go to 2 Kings chapter 4. E eu quero que você venha comigo para 2 Reis capítulo 4. Verses 42 and 43. E vamos ler versos 42 e 43. I'm trying to show you just how little this boy had Eu to só quero lhe offer. mostrar o quão pouco aquele menino tinha para oferecer. So we look at 2 Kings 4, 42 Segunda and Reis 43. 4, versos 42 e 43. E um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. You'll notice in these verses Você observou nesses versículos that the man of God is Elisha. que o homem de Deus aqui é Eliseu. And they had 20 barley loaves. E eles tinham 20 pães de cevada. They had bread of the first fruits. Eles tinham os pães das And primícias. they had full ears of corn. E eles tinham espigas verdes. And it was going to take a miracle Mas seria um milagre, with all of that food com toda esta comida, to feed 100 men. alimentar 100 homens.
Now, if it was going to take a miracle Agora, se é um milagre to feed that much food alimentar to 100 homens, to 100 men, then how much of a miracle would it take e que milagre então seria necessário to feed 5,000 men, alimentar 5.000 homens, not including the women, sem considerar as mulheres not including the e children? as crianças? And there's no bread of the first E fruits. não há pães das primícias, There's no ears of corn. não há And espigas, there's not 20 loaves of barley. e não há 20 pães, There's 5 loaves apenas 5 and 2 small fish. e apenas 2 peixes. In other words, Em outras palavras, he had one piece of bread, ele tinha um pedacinho de pão, one small piece of bread um pedacinho pequeno de pão for 1,000 hungry men. para 1.000 homens famintos And he had one small fish e um peixinho for 2,500 hungry para men, para 2.500 homens famintos, not including the women, sem falar das not mulheres, including the sem children. falar das crianças. Now, when we think about Então, that, quando nós pensamos sobre we isso, understand Andrew's question. nós entendemos a pergunta de André. What difference can it Que make? diferença vai fazer? It's such a small amount. É tão pouco. He did not have much to give. Ele não tinha muito para oferecer, But secondly, mas em segundo lugar, gave it all to God. ele ofereceu tudo para Deus. He could have kept it for Ele himself. poderia ter ficado com o lanche para ele, He could have listened to the crowd, ele poderia ter escutado a multidão, but he didn't. mas ele não fez isso. He gave it to Ele Jesus. entregou tudo para Jesus. Notice he didn't have much to offer, Veja, ele não tinha muito para oferecer, but he gave all he had to God. mas ele ofereceu a si mesmo, tudo para Deus. Somebody has said this. Alguém já disse isso. It's not how much we give, Não é o quanto nós estamos dando, but how much we give of what we have mas that o matters. quanto nós estamos dando do que temos é o que conta. Remember the widow's mite. Você se lembra da moeda da viúva? When the Lord was watching people give the Quando offering, Jesus estava observando as pessoas que estavam ofertando, some were giving a lot. muitos estavam dando bastante, Then there was one poor widow mas essa mulher pobrezinha, viúva, that dropped in 2 mites, ela jogou 2 a moedinhas, very small amount e se tratava de pouco dinheiro compared to what others were giving. comparado com o que os outros estavam dando. But the Lord looked at his disciples Mas Jesus olhou para os discípulos and said, she's given e more than disse: all, ela deu mais do que todos, because she had given everything porque she ela had. deu tudo que tinha. This boy Este rapaz did not have much, não tinha muito, but he gave it all to God. mas ele deu tudo para Deus. Then we come to number 3. Então, vamos agora para a lição número 3. We've seen the large crowd. Nós vimos a grande multidão, We've seen the little child. nós vimos o rapaz. Now we see the loving Christ. Agora veja o amor de Cristo. In Mark chapter 6, Marcos capítulo the 6. Bible says when he saw these people, A Bíblia diz que quando Jesus viu esta multidão, the Bible said he had compassion on them. ele sentiu compaixão por eles. The Lord loved these people. Jesus amou essas pessoas. He wanted to feed them. Ele queria alimentá-los. He wanted to help them. Ele queria ajudá-los. And as we see this little child E agora, vendo este pequeno rapaz bring his lunch to Jesus, trazendo o lanche dele para Jesus, it's not much, não é muito, but I want you to see him standing there, mas eu quero que você o veja em pé, na frente de Jesus, looking at the Lord, olhando para Jesus, saying, I know it's not much, dizendo: eu sei que não é muito, but if you can use it, mas se o Senhor pode usá-lo, you can have it o Senhor all. pode ter tudo. Now what does the Lord do? E o que Jesus fez? 3 things. 3 coisas. Number 1, Primeiro, he took it. ele recebeu. The Bible says in verse 11, A Bíblia diz no versículo 11, Jesus took the loaves. Jesus tomou os pães. This means he accepted the Isso Lord's significa que offering. ele aceitou a oferta daquele rapaz. Can you imagine Você pode imaginar if this boy offered his lunch? se esse rapaz ofereceu o seu lanche, If the Lord had said se to o him, Senhor o recebeu, thank you, Jesus disse obrigado. but it's not enough. Mas já imaginou se Jesus dissesse: mas não é suficiente? But the Lord did not do that. Mas Jesus não fez isso. The Lord knew what he was going to do. Jesus sabia o que ele iria fazer. And even though it did not look like much, E apesar que não parecia muito, even to the disciples, apesar que nem os discípulos acreditavam, the Lord received it. Jesus recebeu.
And if he received this e lunch, se ele recebeu este lanche, he'll take your life. ele vai receber a sua vida. If you give your life to Se God, você der a sua vida para Deus, he'll take it. ele vai recebê-la. Number 2, Número he 2, blessed it. ele abençoou. We see this in verse 11, No versículo 11, that after he took the loaves, depois de receber os the pães, Bible says he gave thanks ele for deu it. graças. He blessed this Ele offering. abençoou este lanche. He thanked his Father for Ele it. agradeceu a Deus. And then number 3, E número 3, he multiplied it. ele multiplicou o We lanche. see this in verse No 11, versículo 11 também. and also verse number E no 12, verso 12 and also verse number e 13. 13. The Bible says that when he took the loaves, A Bíblia diz que quando ele recebeu os pães, he gave thanks for the loaves, ele agradeceu and he asked the disciples to come and get it, e ele chamou os discípulos para pegá-los. and they kept coming back, E os discípulos tiveram que voltar várias they vezes. kept coming back, Várias and vezes. they kept coming E eles back, continuaram voltando. and the food kept coming. E a comida continuou The indo. Bible says in verse E a 12 Bíblia diz no verso 12 that they were filled. que eles estavam satisfeitos, saciados, This means completely satisfied. completamente satisfeitos. God took this little lunch Deus pegou esse lanchinho and he filled them completely up. e conseguiu saciar a todos. And in verse number E 13, no versículo 13, there were 12 baskets of leftovers. sobraram 12 cestos. Can you imagine the little boy? Você pode imaginar aquele rapaz? He knew what was in his lunch, Ele sabia o que havia no lanche dele. and he knew what he gave to God. Ele sabia o que ele havia dado para Jesus. But after the Lord took it, Mas depois que Jesus recebeu and after the Lord blessed e it, Jesus abençoou, he saw what God did ele with viu o it. que Deus fez. And can you imagine him asking, Pode imaginar você, eu estou was perguntando, all of that in my lunch? tudo aquilo era o meu lanche? Obviously not. Claro que não. But he saw what God could do Mas ele viu o que Deus podia fazer with what little he com o had. pouco que ele tinha. Now I want to take this Agora eu quero pegar isso and I want to apply it to us. e aplicar para nós. What do we learn from O this que nós story? aprendemos disso tudo? We learn first of all Nós aprendemos primeiramente that there's a large crowd. que existe uma grande multidão. There are over 7 billion people on Há planet mais de Earth, 7 bilhões de pessoas no mundo. and many of them want something. E muitos desejam por algo. Many of them need something. Muitos precisam de algo. Many of them spiritually are hungry. E muitos estão espiritualmente famintos. There's a void in them Porque há um vazio dentro deles that only Jesus can que fill. só Jesus Cristo pode preencher. There's the loving Christ. Existe o Cristo amoroso. He loves the large crowd. Ele ama esta grande multidão. He loves you. Ele ama você. And if you're saved today, Se você é salvo nesta manhã, that's only possible because he loves you. isso só foi possível porque Ele te amou. But he also loves the world. Mas Ele também ama o mundo. And he wants to meet their needs. E Ele quer suprir as necessidades do But in mundo. between the large crowd Mas entre a multidão and the loving Christ e o amor de Cristo, is one little child há um rapaz. who does not have much, Um rapaz que não tem muito, but gives it all to God. mas ele dá tudo para Deus. May I say that what God did with the lunch, Eu posso lhe dizer o que Deus fez com aquele lanche? he wants to do with your life. Ele quer fazer com a sua vida agora. In the year of 1872, No ano de the 1872, preacher's name was Henry Varley. o pregador chamado Henry Varley He made this statement: fez o seguinte pronunciamento: the world has yet to see o mundo ainda está para ver what God can do with o que Deus pode fazer com and for e pelo and through e através and in a man em homem who is fully and wholly consecrated to que him. está completamente consagrado a Deus. When he made that statement, Quando ele fez quando ele pronunciou isso, there was a young man listening, havia um rapazinho escutando. and he said, E esse rapazinho disse: I'll be that man. eu vou ser este homem. His name was Dwight Lyman Moody. E o nome deste rapazinho era D.L. Moody. Yes. And within a few years, the E- world felt the impact of this young E em man. poucos anos, o mundo conheceu o impacto deste rapazinho. I've read a book on D.L. Moody. Eu li um livro sobre D.L. Moody. He was very poorly educated. Ele não tinha muita educação acadêmica. He could not spell very Ele não well. podia soletrar muito bem as palavras. But he gave his life to God. Mas ele deu a sua vida nas mãos de Deus. By the way, A he propósito, was reached by a Sunday school teacher. ele, D.L. Moody,
ele foi ganho por um professor da escola dominical. And it's been reported E já sabemos that 1 million que people pelo menos 1 milhão de pessoas trusted Christ in his name, receberam Jesus Cristo all because he gave his life to God. através de D.L. Moody, tudo porque ele deu a sua vida nas mãos de Deus. Many years ago, Muitos anos atrás, a little girl came to Sunday school, uma menininha veio para a escola dominical and the teacher said, next Sunday, e a professora disse: olha, no próximo domingo, whoever brings a visitor, quem trouxer um I'm visitante, going to put a sticker beside your name. eu vou colocar um adesivo naquela pessoa. She wanted that reward. E ela queria, né, aquela recompensa. So she began to invite people. E ela começou a convidar as pessoas. They were saying no, E as pessoas diziam não, não. but there was one man Mas um homem that she knew could probably say no. que ela pensou que diria não, It was her father. era o próprio pai dela. So she invited her dad, E ela convidou o seu pai. and he went to Sunday school E ele foi na escola dominical. and went to her class. E ele foi na classe dela. And when the teacher saw this grown E man, quando a professora viu esse adulto na classe, she gave the gospel. ela deu o evangelho. And this grown man E este homem adulto, in that Sunday school naquela class classe da escola dominical, trusted Christ as Savior. recebeu Jesus como Salvador. His name was Stephen O Paxson. nome dele, Stephen Paxson. And after he was E saved, depois que ele foi salvo, he bought a horse ele comprou um cavalo. and he began to travel E ele começou a viajar. and start other Sunday E schools. começou outras escolas bíblicas dominicais. Before he died, E antes de morrer, he rode over 100,000 miles, ele já tinha viajado mais de 100 mil milhas. started over 1,300 Sunday schools, Tinha começado mais de 1.314 escola bíblica dominical. and he personally led E 83,000. pessoalmente, boys and ele girls to Christ. ganhou 83 mil crianças, meninos e meninas para Cristo. Now, I am not preaching this morning Eu não estou pregando nesta manhã that if you give your life to God, que se você der a sua vida para Deus, that you're going to see 1 million people você vai ver 1 milhão de pessoas salvas. And I'm not preaching this E morning eu não estou dizendo nesta manhã that if you give your life to que se God, você der a sua vida para Deus, that you'll see você vai 83,000 ver boys and girls saved. 83 mil crianças salvas. But I am preaching this. Mas eu estou dizendo isto: You give your life to dê a sua God, vida para Deus, He can do so much more e Ele with vai it fazer muito mais than you can com ela do que você poderia, and I can. do que eu poderia. And when we give our life to E God, quando nós damos nossas vidas a Deus, He'll take it, Ele vai recebê-la, He'll bless it, Ele vai abençoá-la, He'll multiply it, Ele vai and multiplicá-la, He will feed the large e Ele crowd. vai alimentar a grande multidão. If He can use me, Se Ele pode usar a mim, He can use Ele you. pode usar a você. I'm not trying just to be humble here. Eu não estou tentando ser humilde. I really mean this. Eu estou dizendo a verdade. If He can use me, Se Ele pode me usar, He can use Ele you. pode usar você. If you take a breath in Se você pode respirar and you let the breath out, e você pode aspirar, every time you do that, todas as vezes que fazemos isso, somewhere around the world, alguém ao redor deste mundo, 10 people have just gone to hell. pelo menos 10 pessoas já foram para o inferno. I'd like you to say the name Jesus out loud. Eu gostaria que você dissesse o nome de Jesus Cristo audivelmente. If you'll say Jesus, Digam Jesus. what you just said, Que você acabou de dizer, half the world has never heard. a metade do mundo nunca ouviu. It's hard to imagine that, isn't it? É difícil imaginar isso, não é? God loves them. Deus ama essas pessoas. Why does half the world not know Por the que, que a name of metade do Jesus? mundo nunca ouviu o nome dele? I believe I know the answer. Eu acho que eu sei a I resposta. believe it's because the little children É porque crianças who pequenas, do not have much que não têm muito, decide to keep it for themselves decidiram ficar com o que têm, instead of giving it to God ao invés de dar para Deus. and letting Him take it E deixá-lo receber, and bless it e abençoar, and multiply e it. multiplicar. The title of the message this O morning nome da minha mensagem nesta manhã: is What Are They Among So Many? o que significa isso para tantos? What difference can it Que make? diferença faz? But in this story, Mas nesta história, the Lord took that offering, Jesus recebeu aquela oferta filled them up, e saciou a todos, and had 12 baskets of e leftovers. ainda sobraram 12 cestas. So the answer to this question Então a resposta para esta pergunta is they are more than enough
é que é mais que o suficiente when they're given to Jesus. quando você dá nas mãos de Jesus Cristo. Will you take your hands off of your life? Tire as suas mãos da sua própria vida Give God your life. e entregue a sua vida nas mãos de Deus. And let Him love the E crowd deixe que Deus ame a multidão and meet their needs e supra as necessidades deles through you. através de você. And before I close, E antes de finalizar, again, if you are not saved, de novo, se você ainda não é salvo, Jesus wants to meet your needs. Jesus quer salvá-lo. He wants to fill your void. Jesus quer preencher o seu vazio. May today be the day of Que salvation. hoje seja o dia da sua salvação. Let's pray together. Vamos orar?